Agora, o nosso quadro Bom Dia Responde de hoje foi sancionada uma lei que garante atendimento prioritário para pessoas portadoras de fibromialgia no município, tanto em empresas públicas como em empresas privadas. A fibromialgia é uma doença que causa muitas dores nos músculos, tendões e ligamentos pelo corpo todo. A fibromialgia provoca muitas dores pelo corpo. A cantora Lady Gaga tem a doença e, por causa disso, já precisou cancelar alguns shows. Em depoimentos, ela já narrou como a doença interfere na sua vida pessoal e profissional. A fibromialgia atinge a todos, homens e mulheres, celebridades ou pessoas comuns. Bom dia, eu me chamo Rosana Paixão, eu sou enfermeira, sou portadora de fibromialgia desde os 16 anos de idade. E desde os 16 anos eu venho lutando contra essa patologia. Uma patologia incapacitante, é uma patologia que deixa você, ao acordar, cansada, fadigada, muitas dores generalizadas no corpo, cansaço. Mas você, que é portador de fibromialgia, você tem que procurar ajuda, né? Você não tem que se acomodar, porque senão você entra numa depressão. Então você tem que se cuidar, você tem que ir para ajuda médica, né? Agora, um dos fatores assim que incomoda muito na fibromialgia, eu acho que todo portador deve concordar comigo, é muitas das vezes a incompreensão dos familiares e dos amigos. Eu enfrentei isso, né? Porque muitas das vezes acha assim que a gente está com preguiça, que você está acomodada, que você não quer nada, que você não quer trabalhar. Mas a fibromialgia ela é uma doença incapacitante, né? E que causa tudo isso que eu estou falando. Então, procure ajuda médica, né? Eu tenho acompanhamento desde os 16 anos de idade. Então, eu aconselho, né, que todo portador siga o mesmo, né? Se cuide, procure ajuda médica. Ela faz exercícios físicos de forma frequente ao longo da semana, o que é recomendado para quem convive com a patologia. Os médicos indicam que as atividades físicas devem fazer parte do dia a dia dos portadores da fibromialgia para o tratamento da doença. A fibromialgia é uma doença de difícil diagnóstico. Ela atinge 3% da população brasileira. A grande maioria são as mulheres, com faixa etária entre 34 e 57 anos. No município de Santarém, passa a ser prioritário o atendimento de pessoas portadoras de fibromialgia em empresas e órgãos públicos e também nas empresas privadas. A lei entrou em vigor depois da sanção da Prefeitura. A medida visa garantir mais qualidade de vida para quem tem a doença. A secretaria vai fazer uma carteirinha havendo a autenticidade do reumatologista em relação ao paciente que ele é portador da fibromialgia. A secretaria vai confeccionar a carteirinha, vai entregar ao portador e ele vai ter prioridade nos atendimentos, seja em órgãos públicos ou empresas privadas. Vai se ter um fluxo onde o médico do SUS que vai orientar o paciente, dar o diagnóstico que a paciente é portadora da fibromialgia. Havendo isso, vai se fazer o cadastro aqui na divisão técnica da secretaria, onde ela vai receber essa carteirinha. Mas após o médico do SUS, que é regulado através do hospital regional, que vai fazer esse laudo. Bom, a gente continua falando sobre este assunto e é um assunto do nosso quadro Bom Dia Responde, porque os nossos telespectadores estão com muitas dúvidas. A gente está recebendo muitas mensagens aqui, desde já agradecendo a participação de todo mundo. Estou aqui com o médico João Alho, ele que é reumatologista, para ajudar mais uma vez a gente a tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Vamos começar então com as perguntas para a gente tentar atender todo mundo que está em casa. Bom, tem a pergunta da Laura Ferreira, ela enviou a pergunta dela para a gente ontem. Ela está perguntando qual o procedimento que devemos tomar ao descobrir essa doença. Bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo da audiência enorme aqui do programa. No começo do ano eu estive, né, aqui na 94 também falando sobre o tema, foi muito legal, o debate foi incrível, muita gente participou. Antes de responder aqui a Laura, acho que o depoimento da enfermeira Rosana foi perfeito, preciso. Eu nem precisaria estar aqui de tão bem que ela falou. Tudo que ela falou ali foi muito bem colocado e até ela mesmo como profissional de saúde, né, já mostra até que realmente você precisa ter mais uma empatia com o portador dessa doença quando você está no lado de lá da mesa, né, você não é paciente. Agora, respondendo aqui a pergunta da Laura,
Eu não consigo entender se ela perguntou ao descobrir a doença ou para descobrir a doença. Qual procedimento devemos tomar ao descobrir essa doença? Então, o teu médico, né, que não necessariamente seja um reumatologista, né, acho que qualquer médico é habilitado a descobrir essa doença. E até assim, tentando discordar um pouco com a reportagem, acho que não é uma doença de difícil diagnóstico. Talvez seja difícil o acolhimento das queixas, mas a partir do momento que algum profissional de saúde acolhe aquela queixa, acolhe aquele problema, o diagnóstico se torna uma coisa muito mais simples de se fazer. Mas ao descobrir essa doença, a gente tem que ter uma série de cuidados. A primeira é entender que é uma doença sem cura. É uma doença crônica, né, como a própria enfermeira Rosana comentou, desde os 16 ela trata, e que se você não tiver os cuidados, você vai sofrer com ela por o resto da vida. E é uma doença que é potencialmente incapacitante, né? Não que você vai ter mutilações, vai ter deformidades ou outras coisas, mas ela vai te tirar a capacidade, né, de ser produtivo, de viver uma vida mais adequada. Então, o tratamento dela tem que ser realizado com seriedade. E qual é a pergunta, respondendo aqui a Laura? O pilar fundamental do tratamento é o exercício físico. Não existe um tratamento de fibromialgia eficaz e razoável que não contenha exercício físico. Os pacientes, quando são aderentes, e claro, dentro das suas possibilidades, né, a gente sabe que nenhum corpo humano é idêntico ao outro, eles podem até ficar sem medicação, mas o exercício tem que fazer parte, sim, de qualquer tipo de cuidado com a fibromialgia. Pois é, falando do diagnóstico, a reportagem colocou que a pessoa ela tem dificuldade de identificar a doença, mas essa identificação precisa ser feita pelo médico, pelo especialista. Ele consegue com muita facilidade identificar se a pessoa, quando chega apresentando esses sintomas para ele, há essa identificação fácil pelo especialista para o encaminhamento do tratamento, só dessa conversa com a pessoa, de relatar onde são as dores, que tipo de dores, essa identificação é fácil pelo especialista? Débora, a gente tem que tirar um pouco esse tabu do especialista. É uma doença que 3% da população brasileira tem. Se você bota do planeta Terra, é 8%. Aqui no Brasil é um pouco menor até a proporção. Então, assim, nós temos de 0,3 a 0,4 reumatologista por 1.000 habitantes no Brasil, que é mais ou menos a média global. Então, não existe como toda essa gente com fibromialgia passar com reumatologista, seja na rede pública ou privada. Não existe médico especialista no mundo capaz, o número de médicos, né? Então, assim, como é uma doença que 3% da população aqui é portadora, acredito que todo médico tem que ser preparado para isso. Qualquer médico que atenda Você não precisa procurar um reumatologista para acolher essa tua queixa. Eu acho que qualquer médico pode, pelo menos, o pontapé inicial, a suspeita diagnóstica e, de repente, iniciar o primeiro passo de tratamento já pode ser com qualquer médico, sim. Tá, então vamos lá, a gente continua aqui com a participação dos nossos telespectadores. Tem a pergunta agora do Jairo Rocha. O Jairo está perguntando, ele é do bairro São Cristóvão. Obrigada, Jairo, pela participação. Quais as consequências dessa doença? Você já falou, muda completamente a vida da pessoa? Sem dúvida, Jairo. Eu vou aproveitar a tua pergunta, né, até para entender um pouco mais as consequências. A fibromialgia são 4 grandes, a gente chama muito do tripé, né, mas é um quadripé de sintomas. O primeiro sintoma ali, como a nossa colega Rosana falou, é a fadiga, né? A fadiga é um sintoma que às vezes é difícil do paciente expressar, às vezes é difícil do médico entender, mas seria a falta de energia. Como ela falou, eu acordo sem energia. Essa queixa é para lá de comum. Então, seria uma consequência muito precisa e talvez seja a coisa que mais incapacite, até mesmo mais do que as dores. A segunda são as dores, né? Não é uma dor, por exemplo, específica de quem tem, vamos supor, uma dor na mão ou no joelho ou nas costas. É uma dor que ela é difusa. Para você preencher critérios da OMS, ela tem que ter nos 4 quadrantes do corpo, né? Como se dividisse o corpo em 4, nos 4 quadrantes você teria que ter essa dor. E é uma dor que ela não existe um padrão específico. Tem gente que tem dor em dormência, tem gente que tem dor em facada, em fisgada, em queimação. Depende muito de cada paciente. O terceiro ponto da doença, né, são os distúrbios do sono. A fibromialgia é bem característico dela a pessoa ter um sono não reparador. Doutor, eu tenho um sono que não me descansa, parece que eu não dormi. Ou muitos falam, parece que eu acordei e levei uma surra. Entendi. E esse sono pode ser tanto a pessoa demorar para dormir, ela tem um sono leve, né, um sono de soldado, ou sono de médico, como a gente chama, ou aquela pessoa que acorda na madrugada e não volta mais a dormir. E o último ponto, Jairo, que a gente conversou aqui, são dos distúrbios de humor. É muito bom separar, Jairo, porque não é depressão, não é ansiedade. Às vezes a dor crônica pode levar a uma doença dessa, mas são sintomas que essas doenças psiquiátricas comungam com a fibromialgia. Então a pessoa acaba sendo mais irritada, é o que a gente chama de labilidade emocional.
você precisa de muito pouco para tirar essa pessoa do sério, tanto para a parte da tristeza, da aflição e muito mesmo também da irritação. Entendi. Então, espero que a gente tenha ajudado o Jairo por aqui. Tem a pergunta também da Anaíse de Jesus William. Ela está perguntando, gostaria de saber qual o exame que pode diagnosticar a fibromialgia. Anaíse, essa pergunta é muito simples. O exame clínico. Nenhum outro exame é preparado para diagnosticar a fibromialgia, a não ser uma boa entrevista médica e um bom exame físico. De imagem, essas coisas não existe. Seria um exagero, até um erro, dizer que algum exame laboratorial ou de imagem dá o diagnóstico de fibromialgia. Mas atenção, por que teu médico, teu reumatologista ou qualquer outro médico te pediu o exame? Primeiro, porque tem doenças na medicina que tanto enganam a gente com os sintomas da fibromialgia e o principal motivo, né, é que tem doenças que elas exacerbam, né, elas pioram a fibromialgia. E a gente inclui nessa aqui o diabetes, HIV, hepatite virais, algumas doenças autoimunes, então geralmente doenças da tireoide. Então geralmente o médico pede esses exames não para dar o diagnóstico de fibromialgia, mas sim para tentar entender um contexto clínico mais ampliado. Então, pronto. Obrigada, Anaíse, pela participação. A Risalva, tem aqui a pergunta da Ana Carolina, do Nascimento, do bairro Santa Clara. Ela está perguntando, eu tenho polineuropatia, é o mesmo que fibromialgia? É que tem duas perguntas, uma no ar ali. Vou não, responder primeiro aqui da... é da dona Risalva, da Risalva. né? Risalva do Residencial. Então, deixa eu ler ali na tela. A dona Risalva está perguntando, quem teve dengue, por exemplo, pode desenvolver a fibromialgia? Risalva, a tua pergunta foi excelente. Porque não só a dengue, alguns vírus, na verdade todo micro-organismo, mas em especial os vírus, eles atuam muito numa questão que a gente chama de epigenética. Eles são gatilhos para algumas doenças. Então, aqui no Brasil, como a gente vive um contexto de epidemia, né, das arboviroses, febre amarela, chikungunya, zika e também o dengue, a gente acaba tendo, sim, como um gatilho. Então, aquela pessoa que já era predisposta, ela desenvolve uma doença grave ali, viral, como a dengue, e isso acontece, sim, de posteriormente ela ter fibromialgia. É uma coisa para lá de comum. Então, pronto. Obrigada, dona Risalva, pela participação. Ela é do Residencial Salvação. Deixo aqui para o celular que as perguntas estão chegando. A gente tem a pergunta, não se identificou não, é a Patrícia aqui, está perguntando o seguinte. O meu esposo, ele sente uma dor muito forte no pé quando dá, ele não consegue nem pisar porque dói muito. Agora ele começou a sentir dores musculares na perna, que desce para a parte da coxa, até a batata da perna, e eu gostaria de saber se isso pode ser o começo da fibromialgia. Ela sente toda nessa região. As perguntas hoje estão muito boas, viu? O pessoal realmente selecionou só as melhores para a gente. Né? Obrigado. Mas, Patrícia, a tua pergunta é muito boa, tá? Muito interessante. Eu não acho que o quadro do teu marido seja de fibromialgia. É claro que tem que ter um exame físico bem feito, né, do pé dele, mas parece muito mais uma dor locorregional, né, que a gente tem que tomar medidas realmente locais. Não acredito que isso se trate de fibromialgia. Então, pronto, eu só pedir licença para o senhor, pessoal que está em casa, porque a gente vai falar com a Daína agora. Ela está participando aí, né, de uma atividade dos nossos idosos, né, Daína? E a gente sabe que em muitos casos os idosos também são cometidos pela fibromialgia. E existe alguma atividade específica para esse cuidado, para o tratamento da doença, Daína? Eu sei que você está aí com um especialista. Como é que pode ser esse cuidado com o atendimento da fisioterapia? Bom dia para você, seja bem-vinda. Obrigada, Débora. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está aqui em uma escola de natação de Santarém e a gente está bem no horário, viu, aí de uma turma de idosos, né? É uma turma mista, mas a maioria é de idosos e por aqui tem gente que tem esse problema, viu, Débora? Ou seja, que foi acometido pela fibromialgia. A gente está aqui com o professor de Educação Física, Antônio Sérgio Munhoz, vai falar para a gente, né, professor? O senhor estava conversando agora há pouco, dizendo que esse aluno chegou por aqui por indicação médica, foi isso? Bom dia. Bom dia. Normalmente, esse é o comum, né? Eles chegam a uma indicação médica, né? Aquele aluno está com fibromialgia, normalmente excesso de dores, né? E o que é normalmente interessante em pesquisas atuais com relação à fibromialgia? Grande parte desse problema, as pessoas estão acometidas desse problema, estão relacionado a perdas de um ente querido, estresse, normalmente depressão. Então, isso faz com que as pessoas acabam sendo acometidas desse problema que
sente desconforto, dores, insônia e inúmeros outros problemas, né, aderidos dessa doença. A natação, por exemplo, como é que ela pode ajudar, né, a pessoa que tem esse problema? As atividades aquáticas, de maneira geral, ajudam principalmente pelo fato da água já ser um fator relaxante, né? Então, o ideal, principalmente para as pessoas que têm fibromialgia, é fazer atividade numa piscina com água aquecida, né? Que isso faz com que melhore a vasodilatação, alívio na tensão muscular e começa, com a atividade em si, você começa a fortalecer a musculatura e isso faz com que haja o alívio das dores. Aqui, por exemplo, tem algum tipo de exercício que o senhor desenvolve aí com a turma ou com esse aluno que tem esse problema? Sim, normalmente qual o procedimento? O aluno vem com uma indicação médica, né? E a gente faz uma avaliação física, toda uma anamnésia para saber todo aquele histórico do aluno, né? Para poder iniciar uma atividade e normalmente cada aluno, né? Não existe, a gente sempre fala, não existe uma receita com feijão com arroz, que a receita, todo exercício serve para todo mundo, é tudo igual. Normalmente, por isso que há a importância de se procurar um profissional qualificado, um educador físico, justamente para você ter esse atendimento com mais segurança. É importante que essa atividade ela seja feita diariamente ou não? Sim, aí vai na situação que eu falei, pelo menos 3 vezes por semana. Todos os dias, melhor ainda, né? Mas inicialmente, dependendo de cada caso, pelo menos 3 vezes por semana. A gente sabe que a natação faz bem, mas existem também outros tipos de atividades que podem ajudar, professor? Sim, nós temos a natação, a hidroginástica, né? Como eu falei, dependendo do caso de cada aluno, né, os exercícios na água são mais indicados, né? Se dependendo do processo estiver inflamatório, estiver muito exacerbado, o ideal é iniciar um trabalho mais leve a moderado. Mas as outras atividades físicas também, desde que acompanhada com um profissional de educação física, musculação e outras atividades também são bem importantes para solucionar ou amenizar esse problema. Você falou aí a respeito da musculação, né? Existe algum tipo de esporte aí que não é indicado para as pessoas que têm a fibromialgia? Sim, se a pessoa estiver em crise, né, os esportes, atividades muito intensas, de impactos, devem ser evitadas. Aqui o senhor escuta, por exemplo, dos alunos que têm esse problema, né? Como é que eles se sentem depois de uma aula de natação? Sim, normalmente depois de as primeiras semanas há relatos dos alunos que já sentem uma melhora, eles passam a dormir melhor, alívio das dores, né? Isso é notório, você percebe isso nas primeiras semanas já de atividade. Tá certo. Professor, muito obrigada aí pelas suas explicações. O professor Antônio tem que voltar aqui para dar aula para os alunos, né? É uma turma que vem cedinho, viu, Débora? Justamente por conta do horário, né? Para começar. A gente sabe que os idosos gostam de começar a rotina aí bem cedinho e já começam na atividade física por aqui. Por aqui tem, sim, pessoas que têm esse problema aí de fibromialgia, como o professor falou agora há pouco, que veio por indicação médica, né? E são pessoas que estão realmente procurando a melhor aí, né? E a gente tem que destacar que é preciso que essa pessoa também tenha um acompanhamento médico, né? Procure um especialista aí na área de educação física, mas também mantenha sempre o tratamento indicado pelo médico, né? Porque, claro, a pessoa vai ter uma melhor qualidade de vida. Débora, volto com você. Obrigada, Daína, pelas informações. Agradeço ao professor por aí. Bom, a gente viu aí a atividade dos idosos, também a atividade física. Ela pode ser um bom tratamento para a doença também, como a Daína falou. Não é também, ela é o principal. É o principal. É o principal. O professor Antônio foi meu professor também aí, quando eu fazia natação lá com ele, legal, de alguns parentes meus também. Ele foi perfeito, super preciso mesmo no que ele falou, realmente. Só queria adicionar, como a gente falou que é o tratamento, né? Só que tem uma diferença aqui, como ele acabou citando isso, só vou explicar um pouco mais. Débora, se a gente for começar uma academia hoje, eu e você, a gente vai ter aquela dorzinha gostosa de que todo mundo tem, né, de quando começa um exercício. Essa dor, para quem tem fibromialgia, ela não vai ser gostosa. Ela vai ser, às vezes, até incapacitante, porque essa pessoa tem uma percepção da dor muito diferente da gente. Então, o médico faz parte da prescrição dele explicar para o aluno e também para o educador físico que vai receber aquele paciente que o treino tem que ser gradual, que no primeiro mês o paciente tem que fazer uma carga muito leve de exercício, até mais leve
do que aquele paciente consegue suportar e depois ir incrementando, que isso com certeza vai ajudar no paciente a aderir ao tratamento e não faltar, né, o exercício porque aquilo ali lhe fez mal. E sem dúvida mesmo, e trazer ele para dentro do tratamento. Ótimo. Vamos continuar aqui com a nossa participação, a participação dos nossos telespectadores. O Neto Miranda, ele está perguntando, eu gostaria de saber o que seria essas dores no espinhaço. Ele sente dores no espinhaço, é o que ele está falando aqui, e principalmente quando ele carrega peso. Às vezes não consigo nem me levantar. Ele queria saber se pode ser o início ou alguma coisa que aponte para a fibromialgia. Neto Miranda, acho que não, acredito que não. Não é uma pode. doença, você está com uma situação bem separada mesmo. É uma dor lombar crônica, também, se me convidarem outro dia a gente pode falar disso, mas acho que aí você não faz parte desse escopo da fibromialgia. Então pronto. Tem outra pergunta aqui, não se identificou, mas está perguntando quais os riscos da fibromialgia, além das dores em si, existe a evolução para um quadro mais grave? Respondendo um pouco também, a gente acabou conversando quando respondeu o Jairo mais cedo, mas talvez a tua pergunta seria de consequências mais sérias, assim, além do que a gente já conversou. Não, ela é uma doença que não ataca órgãos como rim, coração, entre outros, e não leva à morte, né, ou a consequências mais severas, como um AVC, coisa do tipo. Não, não existe esse tipo de risco para a fibromialgia. Então, tem a pergunta da Jane Santos. Muito obrigada, Jane, pela participação. Eu sinto dor de vez em quando no músculo da coxa direita, principalmente à noite ao deitar. Isso pode ser um sintoma? Acho que não, Jane. Como a gente conversou mais cedo, né? É uma doença que, para você caracterizar, tem que ter dor nos 4 quadrantes. É uma dor que a gente chama de difusa, né? No corpo todo. Você deixou bem claro, é de vez em quando e na tua coxa direita. Então, acho que também você foge um pouco aí da fibromialgia. A dor da fibromialgia, ela dura quanto tempo? Não existe esse padrão também. Não tem em geral, é uma dor que perdura o corpo todo. Isso é importante você separar na hora de que você entrevista o paciente. Meu senhor, essa tua dor aí tem uma hora do dia para dar? Não, doutor, é o dia todo. Aí você acaba pensando um pouco mais na fibromialgia do que numa doença específica ali daquele local. Entendi. Bom, eu me chamo Andréia, moro no Residencial Salvação, o povo do Residencial sempre participando com a gente, obrigada pelo carinho. Eu gostaria de saber se essa doença se manifesta com dores nos ossos e por que os meus ossos sempre estralam e às vezes eu fico com medo. Na verdade, ela está com essa dúvida que pode ser fibromialgia. Olha, eu consigo responder só 2 dessas perguntas, eu não sei responder porque você sempre está com medo. De sempre estralar, a maioria das vezes é sedentarismo, viu? Você não ter tendões e músculos com tônus legal, então acaba que a sua articulação fica mais frágil. Agora, qual foi a primeira pergunta dela? A pergunta eu gostaria de saber se a doença se manifesta com dores nos ossos. Sim, isso é uma coisa que é difícil você separar, né, sem uma boa entrevista médica, porque assim, a dor, como eu falei, pode ser no tendão, pode ser no músculo, mas pode ser também no osso. Menos comumente a dor da fibromialgia é na articulação, na junta, mas pode acontecer também. Mas é claro que você tem que ter uma avaliação global, né, para a gente ver realmente se você se encaixa nesse padrão. Ótimo. Bom, temos outra pergunta aqui, não se identificou, mas a gente vai fazer aqui. Pergunta para o médico, está perguntando aqui, se a pessoa que tem fibromialgia é considerada uma pessoa com deficiência. Não, não é considerada não, viu? É uma doença que, embora incapacitante, tem tratamento que é muito eficaz, então não é considerada pessoa com deficiência. Ótimo, obrigada pela participação. Olá, o meu nome é Ronaldo, moro no quilômetro 17, só a gente não sabe qual é a região, né? Mas ele está perguntando aqui, o tratamento, caso seja diagnosticado o tratamento e feito com a base, desculpa, deixa eu interpretar aqui a pergunta do seu Ronaldo. Ele está perguntando, caso seja diagnosticado, o tratamento é feito com base em que princípio ativo e pode ser através de plantas medicinais? Ronaldo, está falando de medicamento, né? Obrigado aí pela tua participação. Não pode ser feito através de plantas medicinais, mas calma, não é que você não vai tomar, é que a gente sabe que não existe nenhuma evidência científica realmente que comprove que essas plantas sejam eficazes, né, e seguras para o tratamento. Assim, eu acho que não seria legal eu conversar aqui qual princípio ativo você deve usar, porque cada remédio tem suas consequências, efeitos colaterais, e eu não queria incentivar ninguém a se automedicar. Mas repito, Ronaldo e toda a audiência, o tratamento, a base dele é exercício físico. Pronto. Tem mais uma pergunta aqui da dona Nelma Souza, do bairro Santana. Obrigada, dona Nelma. Bom dia. A minha pergunta é, minha irmã há alguns dias acorda com dor nos ossos da mão
no quadril também e às vezes não consegue nem andar. Ela chegou aí para o hospital com muita dor. Pode ser essa doença? Olha, acho que não. Acho que a doença dela parece uma doença muito mais articular, né? Periférica e tudo mais. Eu acho que a gente começa a pensar mais em artrite reumatoide e outros diagnósticos. Então, mais uma vez, por isso que a gente alerta quanto à automedicação. Se eu falasse aqui um princípio ativo, pode ser que a dona Nelma prescrevesse para sua irmã ali, toma isso aí. E não procurasse de verdade o que ela precisa, né? A pessoa, quando sente muita dor, toma logo um analgésico. Quando não passa, pode ser também já um sinal? É uma coisa interessante que, assim, vamos supor, se você está com uma dor na coxa, como a colega falou mais cedo aqui, muito possivelmente ela vai melhorar quando você tomar algum analgésico ou um anti-inflamatório. Mas a dor da fibromialgia tende a não melhorar com esses remédios, porque não há inflamação, não existe inflamação naquele organismo. Entendi, gente. Eu estou recebendo muitas perguntas aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou, não vamos conseguir responder de todo mundo, mas o médico João Alho conseguiu responder uma grande quantidade de perguntas aí. Algumas perguntas se repetiram. Espero que a gente tenha ajudado você de casa a tirar suas dúvidas em relação à fibromialgia. E já agradecendo a sua participação novamente aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Débora. Bom dia.